Em meio a tantas cenas icônicas que compõem as 2 horas e 20 do clássico cult Clube da Luta, adaptação para os cinemas do livro homônimo de Chuck Palahniuk, uma chamou a atenção por sua mescla de simplicidade, ironia e simbolismo, a famosa cena do pinguim. Após encontrar uma forma de cura para sua insônia através de grupos de ajuda para pessoas com doenças terminais, em uma das reuniões, o protagonista adentra em seu inconsciente e se vê diante de uma caverna congelada. Lá dentro, encontra um pinguim amistoso, que para diante dele e apenas diz "deslize", para momentos depois fazer exatamente isso, enquanto o protagonista apenas observa a cena, com uma expressão confusa. Embora o momento em questão soe lúdico e um tanto quanto aleatório, a cena do pinguim é um dos principais indícios do dilema enfrentado pelo personagem, bem como a da filosofia que ele e a obra debatem, de abdicar dos bens materiais, da cultura costumeira e dos padrões do comportamento que a sociedade impõe sobre todos. Vamos debater sobre a filosofia proposta por Clube da Luta, a obra atemporal de David Fincher, e que mais de 20 anos após o seu lançamento, segue despertando debates pertinentes sobre seu enredo, personagens e lições. E se você também deseja deslizar das atribuições da vida e ter uma visão elegante sobre obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. A vida é curta, ela está acabando a cada minuto que passa, então por que desperdiçá-la tentando se adequar às opiniões e vontades dos outros? Essas são algumas das inúmeras perguntas propostas pela obra de Palahniuk e transportadas por Fincher em sua adaptação, estrelada por Edward Norton, Brad Pitt e Helena Bonham Carter. Com uma estreia pouco expressiva, mas conquistando notoriedade e um status cult com o passar dos anos, Clube da Luta se consagrou como uma das obras mais provocativas, profundas e complexas do cinema nas últimas décadas, transmitindo suas mensagens através da violência, rebeldia, sexo e linguagem explícita. Vemos a jornada do protagonista sem nome, que sofre de insônia crônica, trabalha em um emprego que odeia para comprar coisas que não precisa, mas que servem ao propósito de transparecer uma vida confortável e digna para outras pessoas. Tudo muda quando ele decide participar de grupos com pessoas doentes e traumas gravíssimos, que os fazem se sentir acolhido não apenas por terem vidas piores do que as dele, mas por serem os únicos momentos em que ele consegue extravasar suas frustrações e, por consequência, ser capaz de dormir. Porém, durante a reunião do grupo de ajuda a pacientes com câncer nos testículos, surge Marla, uma mulher misteriosa, rebelde, autodestrutiva e que tem como maior lamento desejar uma morte precoce que nunca veio. Apesar de diametralmente opostos, uma química improvável acaba se desenvolvendo e entre os encontros e desencontros, ambos engatam em uma espécie de relacionamento. Junto a isso, o protagonista encontra durante uma viagem de avião um sujeito chamado Tyler Durden, que consegue ser ainda mais oposto a ele do que a própria Marla. Confiante, seguro de si, disposto a fazer o que for necessário para ter o que quer e desapegado de qualquer necessidade, bens de consumo ou atender padrões sociais. A máxima de que os opostos se atraem se mostra verdadeira, e o protagonista e Tyler desenvolvem uma amizade que vem a se desenvolver uma parceria, com ambos dando início ao projeto Clube da Luta, em que homens brigam uns contra os outros, despertando seus instintos mais primitivos para aplacar o vazio do propósito em suas vidas. Porém, logo, o clube se torna algo muito maior e perigoso com o projeto Caos, onde Tyler lidera um grupo de seguidores com o objetivo de combater as forças que controlam os rumos da sociedade, sejam elas empresas de café milionárias, monumentos históricos ou prédios com dados das empresas de cartões de crédito. Ao longo da narrativa, vemos que o trio de protagonistas expressam cada um à sua maneira o descontentamento generalizado da obra perante as normas criadas pela sociedade, seja no estilo de vida delinquente de Marla, no conformismo compulsório do protagonista ou na postura desgarrada de Tyler. Há uma crítica persistente acerca de como os padrões sociais criam seres humanos perdidos sem propósito e significado, sobretudo entre personagens masculinos. Criados por mulheres, sem uma grande guerra ou uma grande depressão, os homens são os filhos do meio da história, revoltados por cada vez mais verem os sonhos e promessas da televisão se revelando mentiras, e que por não atenderem ao que a sociedade espera e exige deles, se tornam indivíduos sem lugar ou relevância no mundo. Dessa forma, o Clube da Luta se mostra uma válvula de escape, uma maneira de encontrar um lugar para ser acolhido e fugir das normas sociais, que te obrigam a consumir, a obedecer, a produzir, tudo para atender os interesses coletivos, mesmo que em detrimento de sua essência e reais interesses. No meio social, o objetivo é parecer bem-sucedido. No Clube da Luta, é ser quem você realmente é. Para isso,
Tyler e o protagonista propagam entre seus seguidores 3 ideologias fundamentais que em muito se assemelham aos ideais propagados pelo filósofo Diógenes: o anticonsumismo, o inconformismo e a autodestruição. No primeiro caso, é preciso abdicar de todo o bem, serviço e conforto e adotar uma vida simples, dependendo apenas de seu esforço, como vemos na casa abandonada e precária onde ambos passam a morar. No segundo, trata-se de rejeitar toda e qualquer norma, regra ou padrão social, pois eles tentam te moldar conforme a vontade daqueles que detêm o poder, e não segundo os desejos do indivíduo. Se trata de agir da forma que lhes convém, de estimular seus reais desejos, sem se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Por fim, o terceiro trata do aprendizado através da dor. Não se deve rejeitá-la ou mesmo evitá-la, e sim acolhê-la por através dela. Nos tornamos mais fortes e determinados, como é o caso do protagonista ao sofrer uma queimadura química na mão, ou o jovem que desejava se tornar veterinário, mas que não estudava o suficiente até Tyler apontar uma arma em sua nuca. Esses 3 elementos se tornam a base para o Clube da Luta e o posterior Projeto Caos, criando um movimento de indivíduos inconformados e que desejam fazer a diferença, através de atos rebeldes, para destruir as forças que os controlam e criar uma sociedade livre, autossuficiente e que preza os prazeres mais simples e genuínos, em detrimento das vontades mais supérfluas e consumeristas. Apesar da aparente boa intenção, a execução desse ideal se mostra o menos razoável possível. Não bastasse as lutas dentro do clube terminarem com dentes arrancados, sangue derramado e rostos permanentemente deformados, não demora para o Projeto Caos propagar atos de vandalismo e terrorismo que acarretam não só em depredação de bens públicos e privados, mas também em vítimas humanas. Logo, mesmo com ideais válidos e críticas condizentes, a violência e rebeldia propagadas por Tyler e o protagonista acabam gerando resultados catastróficos para si e para outrem. Além disso, a ideologia de uma vida livre das regras, limites e padrões passa a falhar dentro do próprio grupo, com o exército de Tyler abandonando sua individualidade e vontade próprias para obedecer a um líder tirano, deixar seus nomes de lado e obedecer às ordens sem contestação. Felizmente, o protagonista percebe isso momentos antes da grande revelação da obra, que mostra Tyler Durden como sendo um amigo imaginário que o próprio criou, como uma manifestação do homem que ele desejava ser, mas não era capaz devido a seus receios, traumas e a necessidade de se adequar ao que os outros esperavam dele, inclusive a própria Marla. A personagem acaba tendo um papel duplo na vida do protagonista, pois ao mesmo tempo em que ela tenta trazê-lo de volta à realidade nos momentos finais da obra, ela também foi a catarse para ele vir a criar a persona de Tyler, como um modelo masculino forte, livre e independente, que teria mais chance de conquistá-la do que o seu verdadeiro eu. Apesar do estrago feito, o protagonista consegue pôr um fim na alucinação de Tyler e impede que ao menos um dos prédios seja destruído pelo ato terrorista causado por sua persona, não lhe restando alternativa além de presenciar o cenário caótico que sua revolta desmedida ocasionou. Mesmo com toda a sequência exigindo uma resolução drástica por parte do protagonista, fica subentendido que muitos dos problemas que ele enfrentou e que o levaram à criação do próprio Tyler, do Clube da Luta e do Projeto Caos, poderiam ter sido adequadamente resolvidos através de um exercício de autoconhecimento que havia sido proposto anteriormente entre os grupos de ajuda. E é nesse ponto que a cena do pinguim se mostra ainda mais significativa. Quando seu animal interior lhe encontra e lhe diz para deslizar, ele está sintetizando todos os ensinamentos e ideais de Tyler, de maneira mais sucinta e menos radical, de deixar de se preocupar e tentar controlar tudo e apenas deixar a vida seguir o seu curso. Naquele momento, o pinguim dizia ao personagem que a forma dele encontrar conforto, significado e, claro, conseguir dormir tranquilamente estava em deixar de se importar com o que os outros pensam ou esperam dele. Não era preciso ter um trabalho para garantir status, ou um apartamento repleto de mobílias luxuosas, roupas e aparência que atendessem aos padrões estéticos modernos ou mesmo uma postura masculina e empoderada para conquistar a garota dos sonhos. Bastava ser ele mesmo. O protagonista, por muito tempo, buscou um significado para sua vida, porque, por razões esperadas, não encontrou naquilo que era mais superficial e dispensável. O seu propósito de vida estava em viver livre da forma que lhe convinha, seguindo seus valores, ideais e reconhecendo a si mesmo como um indivíduo com qualidades. Acima de tudo, a forma de fugir da prisão e descontentamento com a qual lidava estava em entender que não era possível controlar tudo, não havia como moldar as pessoas e o que elas vão pensar dele. E no fim das contas, isso não importa. E com isso, o filme ensina ao personagem e ao público que a solução está em deixar as coisas fluírem e agir de maneira genuína. Apenas assim é possível encontrar o equilíbrio de uma vida saudável, algo que um pinguim no subconsciente soube ensinar melhor do que um extremista radical como Tyler Durden, ou um resignado condescendente
tal como o protagonista. Sendo assim, Clube da Luta perpassa uma filosofia de vida baseada na autenticidade, liberdade e estoicismo, onde o ser humano deve viver conforme sua vontade, seus anseios e sem a necessidade de se adequar a padrões fúteis e desejos superficiais. Ao mesmo tempo, é preciso encontrar o equilíbrio sobre o que pode ou não pode controlar, e quando nesse caso, apenas deixar as coisas seguirem seu curso, ou como dito pelo Pinguim, apenas deslizar pela vida. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível elegante.